Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance cada coração ouvinte a partir desse instante, com felicidades, alegria e trazendo tudo que é necessário para a subsistência humana e a paz de espírito. Último livro da Bíblia. Estaremos lendo a palavra de Deus no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 22. Estaremos fazendo menção da última oração da Bíblia. A última oração da Bíblia. É isso, eu quero chamar sua atenção para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. Está escrito lá em Hebreus capítulo 4 e o verso de número 12, sobre a palavra de Deus que é viva e eficaz. Esta palavra é a Bíblia Sagrada, é o livro dos livros, não há livro melhor do que ele. Se você colocar a Bíblia por baixo de qualquer livro, coleção que você vai ler e deixar para ler por último, você vai ver que você perdeu tempo. Se você colocar a Bíblia em primeira regra para você ler, para você entender, você vai entender todos os outros livros. Ela é o livro mais completo, é infalível. A palavra de Deus é infalível, jamais vai falhar, é inerrante, ela não erra, aconteça o que acontecer, mas a palavra de Deus é inerrante, jamais errou e jamais irá fazer alguns erros. Ela contém erros, porque trata de personagem humano, foi escrita por seres humanos, porque foi dirigida para humanos, foi dirigida para o homem, trata da história da humanidade e do relacionamento com Deus Todo-Poderoso, aponta o inferno que é para baixo e mostra o caminho para o céu, que é Jesus, e é para cima o caminho do céu, porque um dia este mesmo Jesus que os judeus ali na Galileia viram ele subir ao céu, dois varões disseram para eles: porque vocês estão olhando para o céu, este mesmo Jesus que estás vendo subir, um dia ele voltará, e é disso que iremos tratar neste tema esta noite. Esta é a última oração da Bíblia. É a última oração da Bíblia. Apocalipse capítulo 22 e o verso de número 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Vou repetir. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse de número 22, capítulo de número 22 e o verso de número 20, é aquele que testifica dessas coisas, certamente cedo vem. João, o apóstolo amado, nos deixou escrito o livro da Revelação. E no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, João foi arrebatado em espírito e agora ele ouve as palavras de Jesus Cristo, mas ele olha para Jesus e ele vê Jesus, um ser com os cabelos brancos, cabelos brancos, porque falam da sua eternidade, e seus olhos como chamas de fogo, porque falam do seu poder de penetração, os seus pés como os
voz lá tão reduzente, porque são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. As suas vozes como voz de muitas águas, porque falam do seu poder criador, do seu poder transformador, e o seu rosto resplandecente como o sol, porque fala da sua glória, do seu domínio e do seu poder. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, cedo venho. É este Jesus que estamos relatando, é sobre este Jesus, é sobre a volta desse Senhor que estamos falando, é sobre a volta deste Senhor que estamos proclamando. A segunda volta de Jesus é o tema desse sermão. A segunda volta de Jesus, ela é relatada nas Escrituras Sagradas cerca de 380 vezes, apenas relatando a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, quando os discípulos em particular chamaram o mestre e disseram para ele: olha, Senhor, tu disseste alguns sinais, agora nos dize que a sinais haverá, e quando será o dia da tua vinda? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Aproximaram-se dele os seus discípulos em particular e pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Aí o Senhor começou a discorrer alguns sinais. Primeiro o sinal que Jesus disse: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Virão com a mensagem parecida com a minha. Virão fazendo sinais parecidos com os sinais que eu fiz e que vocês também farão. Virão como dizendo, com a palavra macia, prometendo cura, prometendo salvação, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, mas acautelai-vos, não ide, porque são falsos. Jesus está falando do que justamente está acontecendo em nossos dias. Estamos vendo tantos falsos profetas, tantas pessoas, tantos homens se dizendo: eu sou profeta, eu fui enviado, fazendo sinais e maravilhas, e outros que dizem: não, eu não sou o Cristo. Eu sou apenas um servo deste Cristo, mas tomam o lugar de Cristo, tomam o lugar de Jesus na mente, anunciam palavras como se o dom fosse propriedade particular deles. É o que estamos vivendo em nossos dias. A Bíblia não se engana. A Bíblia não engana, a Bíblia não falha. Isto está acontecendo. Ouvireis de guerra. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. É o que estamos vendo em nossos dias. Segundo os sociólogos, há no mundo todo cerca de 60 a 70 conflitos armados todos os dias. E a cada dia nós vemos mais notícias, nação contra nação, reino contra reino. E isto parece que não para. Por quê? Porque é sinal da vinda de Jesus. Nós não ficamos alegres com estes sinais. Nós não ficamos felizes com essas guerras, com esses rumores de guerra, com essas destruições, com essas mortes. Mas sabemos e damos glória a Deus, não porque tudo isso está acontecendo. Damos glórias a Deus porque é sinal da volta do Senhor Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo
venho. Nação contra nação, reino contra reino. E ouvireis de fomes. Segundo o levantamento, cerca de 15 mil pessoas morrem por ano no mundo devido à escassez de alimento, devido à fome. Sem falar em outras coisas que a fome provoca. Mas é triste, é horroroso, mas é sinal que Jesus está voltando. E ouvireis de fome, ouvireis de pestes, fomes, pestes. Quando falamos nessas pestes, essas doenças, esses vírus, essas contaminações, nos últimos 170 anos, morreram mais de 180 milhões de pessoas devido a doenças, a enfermidades. É a palavra de Deus se cumprindo. Que coisa terrível! Mas é sinal da volta do Senhor. É sinal que o Senhor Jesus está voltando. Terremotos. E o que temos ouvido falar nos terremotos, temos notícias sempre dos grandes terremotos. Nos últimos 20 anos, mais de 11 mil pessoas morreram. Aliás, mais de 11 mil grandes terremotos. Mais de 11 mil grandes terremotos. Só no século XXI, estamos no ano de número 20. Esta terra já foi abalada por mais de 7.550 vezes. Só nesses últimos 20 anos do século XXI. Terremotos. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. É isto que está acontecendo, os sinais nos alertam para a volta do Senhor. O arrebatamento da igreja está nas vésperas do acontecimento. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. Estamos vivendo os últimos instantes do povo de Deus que testemunha, porque o Senhor já está olhando para este planeta. Ele já está dizendo: olha, está chegando a hora do meu retorno. A igreja está preparada. A igreja precisa estar preparada, porque aquele que está preparado é o que vai. Se aquele que está se preparando não consegue embarcar, aquele que está ainda faltando alguma coisa, que falte, que procure ajustar, que procure consertar, porque o Senhor Jesus está para voltar. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. E sobre o arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, nos diz assim a palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia nos está dizendo que quando o Senhor voltar, Ele primeiro virá no paraíso. E quem está no paraíso? No paraíso estão aqueles que já partiram e aguardam ali o arrebatamento da igreja. Jesus chegará primeiro ali. Veja bem aqueles nossos irmãos antepassados que já partiram para o Senhor, que estão dormindo, eles verão o Senhor quando o Senhor chegar ali. E quem sabe, agora vamos conjecturar, vamos imaginar, vamos pensar, vamos imaginar Moisés olhando, Jesus olhando, chegando ali no paraíso, e Moisés dizendo: eu te conheço. De onde tu me conheces, Moisés? Tu és aquele que me mostraste a glória lá em Horebe. Vejamos, imaginamos, conjecturamos ainda Sadraque, Mesaque e Abednego olhando para ele e dizendo: nós te conhecemos. De onde vocês me conhecem? Nós te conhecemos da fornalha ardente. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Daniel vai olhar: Jesus, eu também te conheço. De onde tu me conheces, Daniel? Tu és aquele que fechaste a boca ao leão. Pedro vai olhar para ele e vai dizer: eu te conheço, mestre. De onde tu me conheces, mestre? De Pedro, de onde tu me conheces? Tu és aquele que eu neguei, mas tu me perdoaste e ainda me enviaste a pastorear o teu rebanho. Louvado e engrandecido é o Cordeiro de Deus. Louvado e engrandecido é o Cordeiro de Deus. Agora vamos. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Agora imaginamos Jesus chega e olha para esta terra. Olha para esta terra, e nesta terra tem algo que lhe pertence. Nesta terra tem algo que o espera. Nesta terra tem algo que é precioso aos olhos do Senhor. E o Espírito Santo olha para Jesus, porque é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e é o Espírito Santo que vai encaminhar, vai levar a igreja adornada, toda enfeitada, para entregar ao esposo. E Jesus olha e diz: traz a minha igreja agora. Pergunto para você nesse instante, pergunto para mim também, como está a nossa vida esperando o arrebatamento da igreja? Como está a nossa vida para este momento, se Jesus vir agora? Como estaremos diante do Senhor, se o brado for dado agora, se a ordem for dada agora? Porque certo é que vai ser dada e a igreja subirá. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo levará a igreja morena. Livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos em outras versões, capítulo 1 e o verso 6 diz que a igreja é morena porque o sol resplandeceu ali, o sol das lutas e tentações, mas diz também no mesmo livro que é como o exército de bandeira. A igreja é linda, a igreja é maravilhosa, e o Senhor vai dizer: vem, morena minha, vem, amada minha, tu que foste queimada com o sol das lutas e tentações, entrar no reino que está preparado. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo vem. Aí nós que estamos vivos
E eu quero dizer que muitos que estão a ouvir esta mensagem não entrarão no caixão, mas serão transformados, terão o corpo transformado, e juntos com aqueles que vêm do paraíso, iremos voar ao encontro do Senhor nos ares. Louvado e engrandecido é o Cordeiro de Deus, aquele que promete e jamais falha, aquele que cumpre toda a sua palavra. A igreja está esperando a volta do Senhor. Você está esperando a volta do Senhor? Neste momento eu quero te lançar um desafio. Se você ainda não está esperando a volta de Jesus, comece a esperá-lo a partir de agora. Mude a tua vida, mude os teus conceitos, mude as tuas referências deste mundo e olhe para Jesus, autor e consumador da fé, porque Ele é a única esperança para a humanidade. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, mas Ele disse, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a última oração da Bíblia. Eu te convido, te desafio a fazer esta última oração da Bíblia. Se você está esperando o Senhor, agradeça a Ele a sua esperança. Se você não está esperando, espere-o a partir de agora. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.